Pod 2Cast. Oferecimento Tradição Comedoria. Especialidade em carnes e massas. Peça o seu delivery 99753-5235. Salve, salve, meus queridos amigos. Salve, salve, turma. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Pod 2Cast, gravado aqui na plataforma, na produtora da Play Hits TV. Para mais uma edição, trazendo sempre convidados ilustres, convidados com conteúdos interessantes para vocês que procuram algo assim nas redes sociais, no YouTube, né? Lembrando sempre que o nosso Pod 2Cast você também pode conferir lá no Spotify, tá? Antes da gente mencionar aqui o nosso convidado hoje, vamos mencionar o nosso patrocinador, que é a Tradição Comedoria, especialidade em carnes e massas, nos condomínios Alphaville Francisco Brenan e Alphaville Pernambuco 1. Peça o seu almoço, faça aí o seu pedido lá no delivery, 99753-5235, 99753-5235 e também no Instagram, @Tradição Comedoria. Bom, o nosso papo de hoje vai para você que tem vontade, interesse em conhecer Portugal, em morar em Portugal, trabalhar, estudar. Estamos aqui hoje com ela que é consultora luso-brasileira, Cibele Pinheiro, CEO da Bibraga Consult e presidente da Associação Mobilizar com Valores. Nossa querida Cibele, seja bem-vinda aí ao nosso Pod 2Cast. Prazer imenso ter você com a gente. Meu. Tudo certinho? Tudo certinho. Só tentando administrar, né? Com o fuso horário. Qual a diferença? Agora são 4 horas. São 4 horas a mais, a né? Mais. Então, nós estamos aqui, estamos gravando aqui esse podcast. Lá é manhã ainda, né? Não, é lá, tarde. Já é finalzinho de tarde, já, exatamente, né? Rapaz, que coisa boa. E aí, eu tenho muita curiosidade em conhecer Portugal. Eu tenho amigos que moram lá em Cascais, sim, né? Praia, né? É praia, né? Outra mora em Lisboa. E outro está morando em outra cidade que eu não lembro. E eu queria saber, você está trazendo aí, vai passar um mês aqui em Recife, está ministrando essas palestras justamente com esse tema, né? Como trabalhar e estudar em Portugal, o que fazer? Isso. Antes de tudo, assim, as pessoas quando vão para Portugal normalmente vão para Lisboa, para o sul do país. Lisboa é a capital, não é? E, de fato, não conhecem o norte é muito bonito, o norte de Portugal é lindo. Nós temos, assim, se eu for falar economicamente falando, Lisboa é a capital, é a primeira, não é? Logo em seguida o Porto. E em terceiro, Braga, é onde eu moro, que é Braga, né? Que é norte de Portugal, que é próximo ao Porto. E aí, o que mudou na questão aí de políticas de imigração para Portugal? Sim, houve muitas mudanças, porque assumiu um novo governo agora em março, né? Houve a legislativa lá, então temos um governo que é centro-direita, e nesse governo ele acabou com alguns instrumentos que existiam, porque o que é que acontecia no passado? As pessoas não iam com visto, e na verdade, visto se tira no país de origem, para que você possa ir de forma legal. E muita gente não ia com visto. Dizia assim, eu estou indo com visto de turista, mas turismo não tem visto. O que turismo tem é uma autorização para brasileiros, onde há um acordo Brasil-Portugal, que ele pode turistar, passear durante 3 meses sem necessidade de visto. Certo. Então, o que é que acontecia? As pessoas iam sem o visto para turistar, em tese, não é? Porque na prática não ia turistar, passear, e assim ia tentar ficar, ou seja, morar e fazer residência. Então, houve em 2017 uma liberação, digamos, das portas, das fronteiras, onde se criou um instrumento chamado manifestação de interesse, e as pessoas que foram passear e decidiram ficar, então davam entrada nessa tal manifestação de interesse que a gente chama de MI. Essa MI, ele se registrava num portal dentro do CEF, que é o Serviço Estrangeiro de Fronteiras, e nesse período ele ficava, no início era 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim, em processo de legalização. Com essa situação, que foi o governo anterior, que era um governo de esquerda, socialista, né, que escancarou as portas para a imigração, o que foi que aconteceu? Houve muita gente sem conseguir legalizar a situação porque colapsou muita coisa, colapsou os serviços do CEF, colapsou a educação, saúde, habitação. Então, aconteceu de que
não se tinha mais controle em relação a isso. Então, nós tínhamos cerca de 400 mil manifestações de interesse paradas, sem ser resolvidas, porque o CEF não dava conta disso. Isso que nós sabemos, não é? Porque isso a partir de 2017. Isso foi em 2017 que começou essa situação, né? A Lei dos Estrangeiros... Abriu as portas, exatamente. Né? A Lei dos Estrangeiros foi lançada em 2007, onde havia esta possibilidade de manifestar o interesse e ficar, mas isso era avaliado pela direção do CEF. Certo. Mas em 2017 foi que eles criaram esse instrumento de você poder fazer essa manifestação num portal chamado SAPA. E a situação ficou descontrolada, então a imigração ficou desregulada. Não é? E então, esse governo que assumiu agora em março, né, é um governo que eu disse de centro-direita, lançou 41 medidas, e dentre as 41 medidas em relação à imigração, a primeira foi finalizar com manifestação de interesse. Ou seja, agora as pessoas não podem mais fazer como fazia antes, arrumava a mala e ia embora e ficava. Agora não, se vai ter que realmente dar a entrada no seu visto, que é a forma legal. Visto de residência, nós tiramos no país de origem. Certo. E quando chega lá, tiramos a autorização de residência. São coisas distintas, não é? Certo. Então, o processo normalmente para que você possa migrar é tirar um visto de residência, e aí nós temos inúmeros tipos de visto, a gente conversa com a pessoa para perceber onde ela se enquadra, e nesse visto você depois, quando está lá com esse visto, você dá a entrada na sua autorização de residência. Então, a depender do tipo de visto, aí você vai ter uma autorização de residência por 1 ano, por 2 anos, depende do tipo de visto que você tirou. Por exemplo, o visto de estudante dá direito a 1 ano, né, autorização de residência, que você renova anualmente, até porque você vai renovar sua matrícula, etc., e comprovar a vigência é de 1 ano. Deste visto de estudante, porque tem a ver com os seus estudos. Certo. E o visto de trabalho já tem uma vigência maior, que são de 2 anos. E foi lançado também, da última vez que eu vim aqui ao Brasil, eu até falei em algumas rádios e também sobre esse assunto, foi lançado um novo visto chamado visto de procura de trabalho. Esse não é o visto de trabalho, é o visto que o visto de trabalho é outro. O visto de trabalho você teria que conseguir um trabalho mesmo à distância, para poder ir já com esse contrato de trabalho ou promessa de trabalho. Certo. Mas nessa situação não, você agora vai, com um período de 4 meses, você tem direito a procurar trabalho em Portugal durante 4 meses, e nesses 4 meses, se não conseguir, pode renovar ainda por mais 2 meses. E nesses 6 meses você tem que ter um contrato de trabalho para poder dar entrada na sua autorização de residência. Entendi. Então, essa é uma nova modalidade. Que já foi implantada por esse governo. Exatamente. Não, foi no governo anterior, foi em 2022, por aí, 23. Eu até estive aqui falando sobre esse tipo de visto. É um visto que, por enquanto, ainda é válido, né? Ainda está, mas com os dias contados. É possível que sim. Como terminou a manifestação de interesse, há também possibilidade de acabar com 2 situações, que é esse visto de procura de trabalho e o visto chamado CPLP, que é dos países de língua portuguesa. Porque esses 2 tipos de visto já foram questionados pela União Europeia, que não estão dentro dos padrões da União Europeia. Certo. Então, a gente não sabe até quando nós vamos continuar ainda com esse tipo de visto. E de fato, as pessoas chegam lá e muitas vezes não conseguem trabalho e vão ter que voltar. Por isso que nós, na nossa consultoria, nós temos um produto chamado Pronto para Trabalhar, que a gente ajuda na parte de legalização do visto e também na parte da empregabilidade. Eu sou da área de recursos humanos e tenho orientado pessoas que chegam lá, porque não adianta você ter o visto e não saber que caminho trilhar, né? Para onde você vai buscar trabalho, quais são as fontes de recrutamento, etc. Então, nós fazemos isso, ajudamos na questão da empregabilidade. Ter um currículo adequado, porque há muito, muito, muito incentivo ao erro. Muito na internet. Há um incentivo para que as pessoas possam ir sem nada, sem estrutura. A gente tem casos, e muitos casos, de pessoas que foram com dinheirinho contado e depois ficaram lá desesperados, sem saber como voltar, não é? É preciso muito planejamento, é preciso estrutura, é preciso se organizar para ir. Não é assim, a gente não é... com espírito de aventureiro. E muitas vezes com família, e pior, não é? Então vai com filhos, com família, com tudo. Ou seja, eu digo sempre, as pessoas pensam que eu quero destruir sonhos quando eu digo isso, mas não é verdade. Eu não quero que o seu sonho se torne um pesadelo, porque pode ocorrer. Hoje nós temos, com essa situação da imigração desregulada e descontrolada,
temos visto pessoas morando em barracas, em tendas, isso que nunca vi no país. Eu estou há 13 anos em Portugal, moro há 13 anos lá, e nunca vi esse tipo de situação que está acontecendo agora. Precisava desse stop aí. Estancar essa exatamente, sangria, né? da forma que estava, né? Ô, Cibele, fala para mim a questão durante a pandemia, né, 2020 e tal, para cá, a gente ficava sabendo de muitos relatos de portugueses hostilizando os brasileiros que chegavam lá, né? Acho que já devido também a essa demanda, né, de todo mundo chegando, né? Realmente aconteceu isso? O que é que acontece? Eu lembro que quando eu cheguei em Portugal em 2011, eu fiz um acordo com meu marido. Nós vamos procurar nos relacionar mais com portugueses. Por quê? Há muitos brasileiros que vão para lá, mas não respeitam a cultura do país. Há muitos brasileiros que acham que agem dessa forma aqui e querem agir da mesma forma lá. Lá tem regras, os portugueses são mais reservados. O brasileiro é folgado. Folgado, quer invade o espaço do outro e os portugueses são reservados. Eu tenho pessoas amigas, são diretoras de RH de empresas, e me dizem cada coisa que eu fico assim, né? Então, com os brasileiros que trabalham com ela. Ela trabalha numa empresa de saúde dentária. E ela fica assim, parece que está na casa da sogra, da mãe, entendeu? Assim, não trata com respeito, não cumpre as regras. Então, assim, isso termina denegrindo a imagem de outros que vão direitinho, que vão organizado, que sabem. Então, assim, eu sempre... tudo no mesmo pacote. Exatamente, né? Eu digo, a gente não pode levar a nossa cultura para uma outra cultura. Eles têm a cultura deles, nós devemos respeitá-la, não é? Nós estamos em outro país, há muita gente querendo levar o Brasil para lá. E, na verdade, essa não é a ideia, é a gente poder aprender com a cultura deles, nos aculturarmos, não é? Sim. Então, pode ser em determinadas situações, mas tem parcela de culpa também os brasileiros nessa situação. Então, eu tenho visto muita coisa feia feita por brasileiros. Coisas até simples, né, que poderia evitar, não é? Nós temos coisas básicas, assim, do tipo, quando você vai fazer um pagamento, por exemplo, de algo, ela não pega no seu cartão, não pega no seu dinheiro, enquanto você disser que pode. Então, eles posso, e aí ela vai e pega. Assim, é bem diferente, né? Por exemplo, nós perdemos coisas no meio da rua, um casaco, alguma coisa. As pessoas não levam para casa porque está no chão perdido. Deixam no mesmo lugar, no local que a pessoa possa ver, para quando alguém passar, voltar a pegar. Quer dizer, é uma cultura completamente diferente de educação, né, de princípios. Então, isso nós perdemos, infelizmente, no nosso Brasil, não é? Então, há um jeitinho brasileiro que eu nunca gostei, não é? De se dar bem em tudo, né? Então, assim, isso não é a cultura deles. E querem fazer isso lá. Isso não pode ser feito, percebe? Porque nós estamos em outro país, precisamos respeitar este país, a cultura deles, e foi isso que nós fizemos desde que chegamos lá em 2011. Então, 2011, a maior parte das minhas amizades era de portugueses, né? Então, eu consegui construir uma relação de confiança, até porque eu estou em vários segmentos lá da sociedade, né? Vamos dar uma pausa nessa questão aí das palestras que você está trazendo para cá, porque eu fiquei super curioso para saber quem é a Cibele Pinheiro, luso-brasileira, né? Você é daqui de Recife, né? Sim, eu sou de Recife. O que te fez partir para Portugal? Bom, já era um sonho de infância? Eu, na verdade, desde adolescente, eu queria ter uma experiência de estudo e de mercado de trabalho fora do país, não é? E depois fiquei vivendo esse sonho dos meus filhos. Mandei um para a Alemanha, outro para o Canadá. Então, achei que minha vez tinha passado, né? Pronto. Mas um amigo que, na época, fazia parte da associação que eu presidi aqui, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, presidi durante muitos anos, ele estava fazendo um mestrado nessa universidade lá em Braga, que é uma universidade muito reconhecida no mundo, na Europa, que é a Universidade do Minho. E ele, um dia, conversando comigo, e disse: Belo, por que você não vem estudar aqui, fazer o doutoramento? Lá a gente chama doutoramento, não doutorado, né? Porque você não vem estudar aqui? A universidade é muito boa, é reconhecida e tal. Então, aquele sonhozinho lá atrás, que tinha de adolescente, despertou. E eu comecei, por que não? Então, quando eu decidi, isso foi em 2010, 2011 já fui participar do processo de seleção, eu fui para fazer o doutoramento e meu marido o mestrado.
E pronto, passamos. Qual área? Ciências da comunicação. Só que a minha área de... Ele também? Ele é de audiovisual e multimídia. É comunicação só que visual, né? Ele é design gráfico. E eu na área de comunicação estratégica e organizacional, que é a minha área. Sempre ligando a comunicação à área de recursos humanos, que são os meus dois braços. Então, na altura, passamos. Eu nem esperava passar, porque eu não tinha muitos artigos científicos, ainda não tinha livros publicados, hoje já tenho. Então, não sabia que ia passar, não, e terminei passando e logo em seguida nós fomos, eu e meu marido, e os nossos 2 filhos foram depois, eram adolescentes. Ficaram aqui. Eles eram adolescentes, um estava indo para a Alemanha estudar e o outro estava aqui estudando, fazendo faculdade de Direito, no Marista. Eram adolescentes, 17 para 18 anos. Mas depois, um ano depois, levamos eles, né? Vocês já foram direto para Braga? Nós fomos para Braga e quando eu cheguei... Mas houve uma pesquisa de campo? Não, fui por causa da universidade. Foi por causa da Universidade do Minho. Lá tem muitas universidades famosas, né? Esta é uma universidade, se você tem no seu currículo, vai lhe dar credibilidade, né? Porque, e há uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que tratam comigo dessas questões, é que é diferente. Aqui você vê muito a universidade muito distante do mercado, né? Lá não, o mercado procura a universidade para credibilizar suas ações, né? Por exemplo, a Bosch, que está lá em Braga, vai procurar uma professora da universidade, minha professora de doutoramento para preparar projetos. Você vê professores de jornalismo indo para a televisão. Então, quer dizer, há muito essa procura do mercado para a universidade, essa ligação. O que eu não percebo muito aqui no Brasil, né? Que há um distanciamento entre a academia e o mercado de trabalho. Exatamente. Então, nós fomos para estudar e todo mundo perguntava na época, em 2011, quando volta? Aí eu dizia, tá fazendo a pergunta errada. Dizia, se eu quero voltar, porque se eu vou voltar ou não, só Deus sabe. Não é? Mas querer voltar eu não quero, porque quando você experimenta o melhor, é difícil você voltar atrás, exatamente. Não é? Pronto. E de fato, quando eu pisei o pé em Braga, eu me apaixonei por Braga. Braga é uma cidade, assim, tipo João Pessoa, Aracaju, uma cidade pequena, que tem tudo, não é? Sim. Como eu falei, ela é a terceira, economicamente falando, é a terceira. É uma cidade grande, mas com o jeito interiorano. Exatamente. Né? E assim, muito arborizada, então é uma cidade muito bonita, não é? É uma cidade medieval. Ela tem 2000 anos de história. Sou fascinado. E assim, você tem lá a feira, agora recentemente teve em maio, né, a feira Braga Romana, que revive o tempo de Roma. Ela foi fundada por Augusto César, é isso? Olha, não sei, você me pegou, mas não sei, eu sei que isso há 2000 anos atrás, e assim, ela começou em Guimarães, porque Braga tem o distrito de Braga com os seus concelhos. Eu moro no distrito de Braga e no concelho de Braga. Certo. Né? Então, Guimarães é outro concelho, e ela começou em Guimarães. Que é próximo, é meia hora, assim. Então, o distrito é grande, tem várias cidades, né? Vários concelhos. O distrito seria o estado e o concelho seria as cidades, não é? E as freguesias seriam os bairros. Não é uma cidade pacata, né? Eu acho tranquila. Eu acho muito tranquila, né? Assim, porque você faz tudo à noite, você sai sem preocupações, eu faço tudo a pé. Não é necessário você ter carro, porque é tudo muito perto, ou meia hora eu estou no centro, e é bom você andar, não é? Porque você caminhar, você vai vendo, né? Passa pelo o Parque da Rodovia, por riachos, então assim, eu amo Braga, eu sou muito suspeita, que as pessoas dizem, eu não moraria em Lisboa, não moraria no Porto. Eu comparo muito Lisboa a São Paulo, que é uma cidade de negócios, comparo Porto a Rio de Janeiro, com a cidade turística, e eu comparo Braga, como eu disse, a João Pessoa, a Aracaju, uma cidade pequena, né, que tem qualidade de vida. 94% saiu recentemente uma pesquisa das pessoas que estão em Braga estão satisfeitas. Então, Braga tem hoje o quê? Uns 10 mil brasileiros ou mais? Eu acho que tem mais. Na última contagem que fizemos, tinha uns 15 mil ou mais. Brasileiros, né? Isso que... digamos, é dito, né, nas contagens oficiais, não é? Porque, por exemplo, eu tenho dupla cidadania, né? Sou portuguesa e brasileira ao mesmo tempo. Eles não contam comigo, com a minha família, porque eles só contam os que têm autorização de residência. Quem já é luso brasileiro já não
entra nessa contagem, certo. Percebe? Então, tem esses que são portugueses por tempo, que é por aquisição, que diz, ou até por naturalização, que se tornam portugueses porque tiveram familiares. Então, esses não fazem parte da contagem. E também muitos ilegais, muitos que deram entrada na sua manifestação de interesse. Como eu disse, temos 400 mil manifestações paradas para serem avaliadas pelo Agora-AIMA, que antigamente era o CEF. Então, eu acredito que tenha muito mais. Teus filhos se casaram lá? Sim, já sou vó. Tenho 2 netinhos já. Meu filho mais velho casou com uma portuguesa. E teve um filho, né? Tem 2 anos. Meu filho casou em 2015. E eu tenho um netinho, o Matheus, né? Que tem 2 anos. E a outra também. E quando eles chegaram lá também eram adolescentes. Eram. A impressão foi a mesma. Gostaram do lugar? Sim, assim, para adolescente, nós tivemos 2 situações, né? O mais velho se adaptou rapidamente, que já foi estudar. O mais novo teve mais dificuldade, né? Deixar as amizades. Então, é difícil um período de adaptação realmente para quem é adolescente. Isso. Mas passa, né? E depois casou o mais novo e agora eu tenho um netinho de 7 meses também, que é o Benjamin. Tenho 2 netinhos, 2 portuguesinhos. 2 portugueses. Ele crescendo em Portugal. Falando de religião, sim. Assim, a gente, para quem acredita na reencarnação, a gente poderia dizer que para quem acredita, que você já viveu lá, pela tua... Pelo seu amor à meus terra. Bisavós, segundo me disseram, foram portugueses. Aliás, todos nós acho que temos lá no fundo, uma linhagem, uma linhagemzinha como assim. E eu sentia como se Portugal me chamasse, entende? Entendi. Então, acho que, assim, eu amo morar lá, né? Assim, nós amamos o Brasil também, sim, não é? Mas o que não mais para morar, né? Não para morar, porque assim, eu já fui vítima aqui de 20 assaltos. 20 assaltos? Já. Então, assim, eu já sofri muito. Meu marido dizia, ou você morre de um assalto, porque eu já estava... 20 assaltos aqui em Recife? Eu já estava reagindo. Eu já estava reagindo aos assaltos, ou violência no trânsito. Então, assim, isso já estava com meu nível de tolerância estava 0, né? Menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, por aí, porque eu já não aguentava mais, ou seja, aquilo que você constrói, que luta, tudo, para alguém vai e leva de você, isso não é certo, não é? E a impunidade também. Exatamente, então aí, o que, assim, as pessoas reclamam do frio em Braga, né? Mas é como meu marido diz assim, nós colocamos no peso da balança, o que é mais pesado, a segurança, a violência, não é? Ou o frio? Não é? Então, assim, é melhor suportar a violência, não é? Claro. E frio é muito bom, eu gosto do frio. Pois. E qual é a média da temperatura lá de... Olha, é difícil dizer, porque o inverno é muito tempo, né? Agora nós estamos lá isso é junho, né? Nós estamos no verão lá. No verão. Certo. Junho, julho e agosto, ainda é verão. Setembro começamos o outono, de setembro para outubro, novembro o inverno. Mas a partir do outono já chove, já é frio, até o verão. O verão são 3 meses só, então nós temos 3 a 4 meses de verão, que é quente, não é? Lá em Braga já chegou a 40 e tantos graus já, é muito quente, mas no inverno é muito frio. E é difícil comparar essa questão da temperatura, porque eu já peguei 1 grau em Gramado e já peguei 1 grau lá. Não tem comparação. Um grau lá é mais? É muito mais. A sensação térmica é outra, entendeu? Então, assim, é preciso ir preparado. Quem vai tem que ir preparado para o frio. Eu tive situações de familiares que dizem, não, estou acostumada com frio de BH, não sei o quê. Quando chegou lá, ficou batendo os queixos e não tinha nada a ver com frio de BH, percebe? Então, assim, é outra realidade em termos de frio. E chove muito, por exemplo, em abril, em algumas épocas chove muito, né? Braga disse... Chove muito nesse período de abril, abril, águas mil, o pessoal diz lá, né? Mas de fato, assim, é frio, muito frio. Agora, a gente suporta, porque o frio a gente se agasalha, não é? Exato. Eu acho mais suportável o frio do que o calor demasiado. Aqui é demais, aqui é muito quente. E nós estamos no inverno aqui, não é? E é quente, é calor. 22 graus, aqui 25, à noite, né? Para esse pessoal que está, vamos voltar ao MI, né? A manifestação de interesse, isso. Esse pessoal que está lá desde 2017, essa galera que chegou lá, fazendo a festa e tal, e agora esse governo de centro-direita, né? Está moralizando. Tentando regular a situação. E aí a situação desse pessoal que já está lá? Quem deu entrada na manifestação de interesse vão ser
aproveitar esse tempo justamente para regularizar. Por isso que eles terminaram com esse instrumento, não é? Certo. Porque vão ser legalizados. Estava demorando 3, 4 anos para fazer essa legalização. Certo. E ninguém podia sair do país se não tivesse legal. Certo. Então, provavelmente, agora, foi agora em junho, 3 de junho, que foi decretado essa lei. E, de fato, vão começar a regularizar essa situação dos que deram entrada de manifestação de interesse. Aqueles que não deram, é preciso realmente resolver a situação de uma outra forma, porque muitos podem voltar. Né? E essas pessoas... Essa questão de ser deportado acontece, viu? Acontece, né? Isso é o quê? Numa blitz, assim, abordado, percebe que não tem a documentação de exatamente. E assim, infelizmente, as pessoas quando ficam ilegais são alvos também daqueles empresários que querem explorar, não é? Certo. Então, nós temos situações de pessoas, principalmente na área da restauração, que a gente chama, né? Que são a área de alimentação, que muita gente vai e porque sabe que está ilegal, o patrão vai, às vezes no final do mês nem paga. Então, assim, só que se alguém denuncia, é possível que uma empresa possa ter uma multa de até 90 mil euros, a depender do número de empregados que tenha. Portanto, também é perigoso de um lado e do outro, né? Então, a contratação de ilegais é uma coisa que pode acontecer lá, não é? Tem muitos brasileiros nessa situação, porque né? Tem. Né? E se for denunciado, podem ter problemas com a ACT, que é o Ministério do Trabalho de lá. Né? Toda a região de Portugal, você conhece Portugal todo? Eu conheço mais ou menos todo. Porque desde que cheguei lá, eu sou consultora, né? Sou da área de recursos humanos, sou formadora. Lá a gente trabalha aqui chama treinamento e desenvolvimento, lá nós chamamos formação. Então, desde que cheguei lá, eu viajei muito o país para dar formações em vários lugares, não é? Então, eu conheço o norte, especialmente, não é? E alguns lugares do sul, conheço muita coisa. Certo. Mas eu acho que ainda falta conhecer muito ainda. Uma curiosidade, assim, é um povo acolhedor, é um povo que demora a confiar. Te dar confiança, a te convidar para ir para casa dele. Isso é verdade. Eu demorei 2 anos para entrar na casa de uma portuguesa amiga. Sério? Porque, como ele disse, eles são reservados, mas depois que confiam para valer. Dá até a própria roupa, tudo, mas é preciso construir essa relação de confiança, não é? E nós brasileiros somos diferentes, conhecemos na mesma hora chamamos para dentro de casa, e assim, tem que ter o equilíbrio, né? Nem ser tão como eles, nem tão como nós, tem que ter o equilíbrio disso, porque eles, de fato, eles demoram a confiar. E, infelizmente, com essa situação de muitos brasileiros indo para lá e fazendo coisas que não devem, deixando apartamentos destruídos, coisas desse tipo, termina sujando a imagem dos outros que vão direitinho, né? Que vão organizados e querem construir sua vida lá. Infelizmente, essa é a realidade. A questão de custo de vida lá, Cibele, é possível você ter um padrão de vida legal sem ganhar muito, sem onerar muito o seu custo, o seu orçamento? Sim, especialmente porque você, por exemplo, não é necessário você ter um plano de saúde. Plano de saúde aqui é caríssimo, não é? E lá você não precisa, a área pública funciona. Eu já fui atendida, né, em hospitais, meus pais foram há 1 ano atrás. Então, os hospitais públicos? Sim, de primeira, já tive. Tem um particular aqui. Assim, você não precisa ter, não é necessário você ter. Plano de saúde. Porque a área de saúde funciona, pública funciona. Já tivemos essa experiência, eu tenho médica de família, meus pais têm médico de família, então somos atendidos e acompanhados, então não é necessário. Então, 2 questões que são pesadas para o custo de vida aqui no Brasil é saúde e educação, certo? Certo. Então, lá nós não pagamos educação nem saúde, né? Estou falando da escola das crianças, que é pública, não é? Logicamente, o ensino também é outra logicamente tem que ser acompanhado, porque a gente sabe que existe essa tal da ideologia de gênero no mundo inteiro, não é? Pronto, e lá nós temos lutado contra isso. Eu também lá sou vice-presidente de uma outra associação, além de presidir essa que o senhor anunciou aí, que é a Associação Mobilizar com Valores. Eu sou vice-presidente da Associação Família Conservadora. Sim. E essa associação nós trabalhamos justamente para combater isso nas escolas, porque a sexualização precoce das crianças, a ideologia de gênero completamente. E nos países da Europa a coisa está cada vez pior. Então a gente tem lutado contra isso lá. Agora, recentemente mesmo, eu fui à Hungria. E assim, fiquei super satisfeito pela associação, eu e a presidente, eu sou a vice, e chegamos lá, assim que chegamos no aeroporto da Hungria,
tinha lá escrito, a Hungria é pró-família. Aí eu disse, olha, um país assim eu queria, eu queria, mas pronto, mas é isso, nós temos que lutar, porque isso está na sociedade inteira. Porque se a gente perder a rédea, o negócio desanda e para a nossa associação, a Mobilizar com Valores, que é a associação que eu presido, nós abrimos há um ano atrás, mais ou menos 1 ano e meio, e a ideia era justamente ajudar as pessoas nessa questão da empregabilidade. Nós temos 3 grupos vulneráveis que nós trabalhamos, que são as pessoas com mais idade, os jovens no interior, que muitas vezes migram para fora ou migram para a capital, e a gente quer trabalhar a questão da agricultura e ajudá-los para que eles ajudem a economia portuguesa, e os imigrantes e refugiados. Nós trabalhamos esses 3 grupos vulneráveis dentro da associação para contribuir com a economia de Portugal. Sim. Porque se quer ir para lá, é para contribuir também, né? Isso. Nós recebemos, mas nós também damos, não é? Não é? Tem que ser dessa forma, não é? Bibraga Consult, para quem tiver interesse, é só acessar Bibraga, né? .pt. Isso, né? Isso. O bi é do verbo to be, né? Que seu está em Braga, né? Exatamente. É bibraga.pt, www.bibraga.pt. E lá tem todas as informações? Tem tudo. Tem também os nossos contatos. Não é? Nós começamos esse projeto em 2017. Como eu disse, eu fui para lá para fazer o doutorado, né? Sim. Em 2011. Mas em 2017 eu comecei a ser muito procurada. Foi quando houve o boom de estrangeiros, especialmente de brasileiros, indo para Portugal. E como eu sou consultora, né, eu comecei a dar apoio a essas pessoas que chegavam em termos estruturais, legais, profissionais, estudantis, em todos esses aspectos, não é? Porque o que é que aconteceu? Eu tenho um amigo que usou desse tipo de serviço em Lisboa e disse, Sibeli, por que você não faz isso em Braga? E eu disse, não posso, estou fazendo doutorado, não tenho tempo, só que na altura houve uma situação de um casal, até aqui de Recife, que foi, a esposa foi, o marido não estava lá, estava na China, e a esposa foi com 2 crianças e sofreu um acidente na hora no autocarro, no ônibus. Autocarro, tem que mudar o chip toda vez. E na hora que foi pegar no GetBus, que é um ônibus especial do aeroporto, não segurou, caiu, fraturou a coluna, a L1. E as pessoas vão para Portugal achando que nada de mal vai acontecer, nenhum imprevisto vai ter. Então, tem que contar com tudo isso, né? Então, é preciso ter um apoio, um suporte. Foi aí que eu tive que ir com a ambulância, buscar, e assim por diante. As crianças ficaram comigo, nunca viram a gente na vida, ficou comigo e com meu marido, para a gente cuidar durante 15 dias, enquanto ela estava no hospital. Isso foi em 2017. Foi exatamente depois disso que eu vi a necessidade de começarmos um trabalho para dar esse suporte. Eu não ia fazer isso, né? Já tenho um trabalho voltado para a área de recursos humanos, mas com essa necessidade a gente percebeu que precisava, essas pessoas que vão para lá precisam de suporte. É como você disse, o brasileiro muitas vezes é aventureiro, acha que nada pode de mal acontecer, mas pode. Isso tudo pode acontecer e é preciso você ter um suporte, né, ou amigos, o que for. É preciso ter esse suporte, porque pode acontecer alguma coisa que você não sabe. Essa questão do trabalho mesmo, muitos estão indo com visto de procura de trabalho, mas chegam lá, eu tenho uma pessoa que me procurou e disse, eu sou da área TI, achei que as empresas estão me catando no aeroporto, quando eu chegar, só porque era TI. Não é assim, não é? Então é todo um caminho, todo um processo que precisa ser trilhado. Portanto, não adianta ter só o visto, mas é importante ajudá-los nessa questão da empregabilidade. Quais são as fontes de recrutamento? As pessoas precisam conhecer o mercado, saber o que é que acontece, como é que é o processo de seleção lá. Tem muitos detalhes que são diferentes. É como eu disse, há muito incentivo ao erro na internet. Muito. Então, do tipo, venha que aqui se resolve, não é? Arrume sua mala e venha. Não é assim. É preciso estrutura, planejamento, organização para poder você ir. E também, por exemplo, muitos colocam que não são da área de recursos humanos, tem que fazer o currículo Europaz. Mentira, os RHs odeiam isso. Então, pessoas que não são da área de recursos humanos, ensinando coisas que não sabem, né? Há muita gente tentando se aproveitar e ensinando coisas que não tem nada a ver, percebe? Então, é preciso ter muito cuidado com o incentivo ao erro, não é? Esse nosso papo vai dar muitos cortes, né?
Bacana aí para quem tem interesse em ir para Portugal e pensa que é fácil, né? Pois. Pensa que é só arrumar mala e ir. Arrumar mala e ir. Não é assim. Chegar na internet, dar uma consultadazinha tal, dar um Google lá e pensa que não é só fácil. Pesquisar a cidade, não é? Não é. Essa palestra são 4 ou 5 palestras que eu vou dar, não é? Vamos falar aqui. Essa palestra que eu vou dar, o meu foco vai ser a questão do estudo e do trabalho, não é? Para quem quer estudar e quem quer trabalhar. Então, o primeiro passo é a legalização. Não tem outro passo. Eu preciso, para qualquer país que eu vá, eu preciso saber de que forma legal eu tenho que entrar nesse país. Ou que alguém que venha morar no Brasil de outro país é a mesma coisa. Então, o primeiro passo é esse. De que forma legal eu posso ir para aquele país? E as portas se abrem. Se você vai de forma ilegal, e eu digo ilegal porque quem vai como turista, engana o governo, dizendo que vai só passear, mas na verdade não vai passear, vai ficar. Percebe? Sim. E não é assim que funciona. E aí dá né, na manifestação de interesse para tentar legalizar a sua situação, não é? Agora já está diferente. Então, as pessoas têm que tirar o visto no país de origem. E aí, depois que tira o seu visto no país de origem, as portas se abrem. Você tem o processo de sua autorização de residência mais rápido, entendeu? Todos os seus documentos mais rápido. Estudar e trabalhar em Portugal, o que fazer? Palestras. Dia 11, agora, às 19 horas, na Faculdade Maurício de Nassau. Isso. Tá? Dia 12, às 18h30, das 18h30 às 21h30, na Faculdade Guararapes. Dia 20, das 9 às 12, na UFPE, no campo universitário. E dia 27 de julho, às 19 horas, na Faculdade Senac. Então, são 4 datas aí importantíssimas para você adquirir conhecimento e saber como ir para Portugal, ter uma qualidade de vida, mas ir com consciência e com base no que você está querendo, né? Exatamente. Sem se aventurar. Estudar e trabalhar em Portugal. Cibele, o que mais te encantou em Portugal, em Braga? Segurança. A primeira coisa. A segurança, deve qualidade ser de vida. Bacana, a gente não tem isso aqui. Não, você andar com o telemóvel, com o celular, você andar com telemóvel lá. Com o celular na rua, falar com as pessoas, você levantar um dinheiro, que lá não é sacar, é levantar. Sacar um dinheiro no multibanco, de madrugada, de noite, qualquer hora, não há perigo. Então, assim, muito me preocupa com esta onda de muitos estrangeiros indo, e aí eu não falo só brasileiros, não é? Sim. Mas estrangeiros de uma forma geral. E a gente já percebe em Lisboa, por exemplo, essa questão da segurança diminuindo por conta dessa situação. Já ouvi alguns relatos, já. Infelizmente. Mas isso, infelizmente, parte muito do imigrante, né? Sim, claro, porque a gente, pelo menos eu também faço parte de um partido político lá, não é? Sou de um partido de direita. Tem muitos partidos lá? Tem alguns, mas até março agora quem... É de direita. Eu sou de direita, que eles dizem que é extrema direita, mas não é de direita. É de direita. É de direita radical. Pronto. Então, o que é que acontece? Até março, quem dominava há 50 anos lá era o Partido Socialista, que era um partido de esquerda, né? E agora entrou o PSD, que é um partido centro-direita, não é? Sim. Mais embustido. Pronto. E de direita nós temos o nosso partido que iniciou em 2019, conseguiu em 2019, quando iniciou o partido, eu entrei desde 2019 nesse partido, elegeu um deputado e depois, anos depois, conseguiu eleger 12 e nas últimas eleições conseguiu eleger 50. Nós temos crescido, né, o nosso partido. Inclusive, ontem mesmo eu estava vendo o presidente do nosso partido vai agora estar como vice-presidente num partido na União Europeia chamado Patriotas pela Europa. E aí, então, assim, nós temos lutado contra essas coisas que você ouviu aqui também, em várias frentes, nas associações, nos partidos políticos, não é? Então, a gente tem feito esse trabalho também em conferências para mulheres cristãs, para que as pessoas possam estar sensibilizadas para essa situação. Porque é uma coisa que está acontecendo não é só aqui no Brasil, é no mundo, né? Então, se a gente não estiver lutando e juntando forças, não é?
Policiamento lá, é comum ver a polícia ostensiva nas ruas? Não. É mesmo? Eu tenho um tio que foi para lá e fui impressionado que ele não viu um polícia na rua. Ele disse, cadê os policiais daqui? Não. Até então era desnecessário, não é? Sim. Até então era desnecessário. O que o português, a visão dele do brasileiro, tu tens como falar assim pra gente? Há várias visões, porque há visões positivas e há visões negativas, né? Eu tenho amigos que gostam de brasileiros pelo seu jeito, né? Assim, leve, alegre. Por exemplo, eu disse que dava formação. E na formação eu trabalho muito com dinâmicas, com atividades e não sou formadores como eles são, muito rígidos, muito, né? Eu fui professora aqui na Maurício Nassau também. Então, eu sou a professora mais flexível, digamos assim. E há muita rigidez, digamos, deles, percebe? Então, assim, esse lado, né, mais maleável, mais alegre de ser, mais espontâneo, eles gostam, né? Por outro lado, tem que ter o limite. Tem que saber o equilíbrio disso para não invadir o espaço deles. Politicamente falando, eles... questão de impunidade, questão de escândalos, isso tudo passa lá, né? Passa no mundo inteiro, né? Tem a corrupção. Agora mesmo está tendo um caso que o nosso partido está deletando, um caso de uma brasileira que levou 2 filhas gêmeas para fazer uma operação lá de 4 milhões de euros, e enquanto houve favorecimento do presidente, porque era o filho do presidente pediu, coisas assim. Então, está sendo uma confusão. Tem um advogado brasileiro lá defendendo ela, mas está tentando provar porque, assim, não pode haver favorecimento para uns enquanto os naturais de lá não têm esse atendimento, nativos, né? Exatamente. E aí, em todo canto, corrupção há em todo lugar, a gente sabe disso, mas eles estavam muito folgados. Mas existem as escolas, né? Também. Os países que são expertos nisso, né? Infelizmente, o brasileiro tem essa fama, né? Infelizmente. Nós temos uma situação também lá de um grupo étnico, que são os ciganos, que muita gente reclama dos ciganos, porque eles fazem barulho, eles batem na polícia, eles falam alto, né? Os vizinhos não gostam. Eu não entendia, quando eu cheguei lá em 2011, por que não se faz nada em relação a essas coisas, né? Que os ciganos lá mandam e desmandam, né? E esse deputado que começou, que é o André Ventura, né? Ele começou a falar contra os ciganos, não por xenofobia, racismo, nada disso, porque ele não é. Mas porque, de fato, é um problema que vive do subsídio do governo, enquanto muitas vezes tem um BMW na porta. Então, isso tinha que acabar, tem que acabar, não é? Então, ele foi a voz que se levantou contra essas coisas, que eu, quando eu via, não entendia, porque ninguém fazia nada contra isso, não é? E foi ele que se levantou contra essas coisas, porque eu fiz uma vez um trabalho com uma amiga de RH em uma cidade, em um diagnóstico social, e fui entrevistar os idosos, e os idosos diziam, tá vendo aqui, a minha reforma é menos do que um salário mínimo, enquanto ele aqui ganha 3, 4 salários mínimos do governo e tem um carro, um BMW na porta. Então, quer dizer, isso é injustiça social, né? Então, esse deputado se levantou contra essas coisas, porque não se pode, né? Então, infelizmente, assim, a esquerda no mundo tem favorecido esse tipo de situação, exatamente. Então, a direita tem se levantado, né, contra essas coisas. A gente agradece demais, assim, a tua presença, porque você volta dia 30? 31. 31 para Portugal, né? Para a sua terrinha querida. E qual é a previsão de volta ao Brasil? Você vem quantas vezes por ano? Eu vinha 1 vez a 2 vezes por ano, né? Mas, assim, o motivo muitas vezes era minha família, meus pais, mas o ano passado levei meus pais para lá. Já estão morando lá, já estão morando lá. Era minha avó já faleceu, então, assim, os motivos maiores e mais fortes que eu tinha aqui estão diminuindo, pois. Vim agora por conta do meu sogro, não é? Também, então, assim,
não tem previsão. É questão de trabalho mesmo, né? Não tem previsão, exatamente. Eu estava vindo desde 2017, que lançamos o Bibraga, anualmente eu estava vindo, pelo menos uma vez ao ano eu estava vindo. Aí, o ano passado já não vim, o ano retrasado vim, então depende da... Cibele, então fala para essa rapaziada aí que tem interesse em morar em Portugal, dá o teu conselho, assim, como se fosse para o teu filho, assim, o que fazer, quais os caminhos que devem, além do que você já mencionou aqui, né, algumas curiosidades, enfim, que ele pode encontrar lá. Sim. E se dar bem. Em relação à imigração, não é? A primeira coisa é planejamento, não é? Você não pode ir sem fazer um bom plano, né? Porque, como eu disse, imprevistos podem acontecer. E quando você for planejar, você tem que pesquisar muito. Mas não pesquise esses youtubers da vida. Pesquise sites oficiais. Os sites oficiais de Portugal, você vai ver. Esse site sei lá, do governo, daquele município, porque ali você vai ter informação segura. Eu, na altura, quando nós lançamos o Bibraga, eu fiz protocolos com empresas portuguesas, com profissionais portugueses, porque eu sabia que eles tinham segurança nas informações através deles, não é? Porque muitas vezes as pessoas divulgam algo daquilo que ela vivenciou, mas não quer dizer que vai ser daquele jeito, pode ser diferente, não é? Sim. Então, pesquise. Primeiro planeje, pesquise em sites oficiais, em pessoas que você vê que, de fato, né, tem o conhecimento daquilo, porque há muita gente se colocando aí como o conhecedor das coisas e, de fato, não é assim, né? E também vá com uma reserva, porque não adianta ir com... Eu já tive situações de uma amiga me ligar, Cibele, o que essa pessoa vai fazer? Porque há muitos golpes. Há muitos golpes. E o pior de tudo, os próprios brasileiros dando golpes em brasileiros. E olha, eu vou dar uma situação. Uma amiga me ligou, disse que na igreja dela chegou um casal que foi com 1.200 euros. Alugou um quarto, porque não conseguem mais alugar imóvel, porque há muita gente, há muita demanda, os imóveis estão caríssimos. Alugou um quarto e deu uma calção de 1.000 euros. Com quanto essa criatura ficou no bolso? 200 euros. E o pior, esse quarto que ela alugou já estava alugado para outros. E a minha amiga, que é nessa igreja, disse, olha... O atravessador era um brasileiro. Era. E essa minha amiga disse, Sibeli, o que é que ela faz agora? Eu disse, polícia, não há outra coisa. E ela não queria ir para a polícia porque ela estava ilegal, foi como turista. Entendeu? Então, quer dizer, tudo pode acontecer. E aí nessa situação, Sibeli? Mas ela ainda estava no prazo de turista, ela podia ter ido. Eu disse, não há problema. Porque assim, até eu tenho um amigo que é inspetor do CEF, e eu falei com ele, ele disse, Sibeli, foi em dinheiro, foi conta bancária? Eu disse, foi em dinheiro, porque assim, esse pessoal cai e não sabe como resolver essas situações, não é? Então, as pessoas acham que nada de mal pode acontecer. Nós somos muito positivos, não é? Os brasileiros são muito otimistas, muito assim, vai dar tudo certo, não desiste nunca e tal. Mas não é bem assim. É preciso ir com o pé no chão, não é? Por isso que eu falo em planejamento, em pesquisa, porque você pode acontecer algo que um imprevisto que você não estava, né, pensando que poderia acontecer com você, e pode acontecer, não é? E aí, como eu disse no início, um sonho pode se tornar um pesadelo para você. Então, planejamento, pesquisa, estrutura, né? Vá com dinheiro, não pense que... Porque há muita gente querendo voltar e não consegue. Eu já vi muitas situações de gente pedindo dinheiro para voltar. Então, assim, você vai para viver um sonho, né? E termina nessa situação. Há a condição de você conseguir um trabalho, há a condição de você viver bem, há a condição com pouco, porque a gente não precisa de muito lá para viver, não é só você se estruturar para isso, né? Hoje, atualmente, os aluguéis estão muito caros lá, né, porque como houve essa grande demanda de pessoas indo, não é? Então, os senhorios começaram a aumentar os valores e a construção não acompanhou a demanda, né? De pessoas. Até quem quer trabalhar nessa área de construção é importante, porque se construir casa, aluga assim em 2 tempos, não é? Então... Qual bairro que você mora lá? Freguesia. Freguesia. É São Vítor. É a maior freguesia de lá da minha cidade. É a maior freguesia. Freguesia é o bairro?
É como se fosse um bairro, né? Você tem, em cada freguesia, você tem as juntas de freguesias, ou a união de freguesias. E provavelmente no próximo ano eu estou me candidatando a uma junta de freguesia lá. Que é aqui no Brasil o quê? Seria... É difícil porque não tem aqui, não tem aqui nós temos... Para fazer esse parâmetro, não né? tem, nós temos o município, né, e aqui no Brasil e o estado, lá nós temos as freguesias, as autarquias. Os prefeitos e os vereadores. Pronto, nós temos, para o ano vai ser eleição autárquica, né, que nós temos a eleição legislativa, para eleger os deputados, que lá é parlamentarista, o poder, não é? Nós temos as eleições presidenciais e nós temos as eleições autárquicas. As autárquicas... Que são as municipais? Exatamente, que é que elege os deputados municipais, elege o presidente de Câmara, que é o prefeito. Que é o prefeito. E vereadores? Não tem? Tem vereadores. E os presidentes de juntas de freguesias. Que é o que você vai se candidatar. Exato. Que legal, cara. Que massa. Que legal. É isso, a gente está lá para contribuir. Quem quer ir, a dica que eu dou, também vá para se inserir na sociedade, para contribuir, para dar aquilo que você pode contribuir com aquela sociedade, né? E o importante, não tentar impor a sua cultura na cultura deles. Exatamente. Tem que respeitar. E às vezes tem gente, até pessoas amigas minhas, quando eu levo para uma reunião, que começa a fazer comparações, eles não gostam. Fica comparando, porque no Brasil é assim, no Brasil é assado. Mas você não está no Brasil, você está em Portugal. Aceita o jeito que eles fazem. Sim, então, aqui a gente quer... Eles não foram te buscar. Não. Às vezes a gente quer marcar uma reunião com um vereador, sei lá, com alguém. 2 tempos a gente consegue, não é? Lá é um parto. É mesmo, né? Pois, é difícil, porque a gente tem muita proximidade, né? Lá há esse distanciamento, essa hierarquia, é diferente. É diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior, é diferente. É diferente, tem que ser respeitado isso. Isso. Cibele Pinheiro, CEO da Bibraga Consult. Dá uma acessada lá, bibraga.pt, tá? Aí você vai ter todas as explanações, né? Os trâmites legais de como você ir. Sim, e pode mandar um e-mail para onde a gente também, atendimento@bibraga.pt. A gente pode falar também. Só repetindo aqui as datas, depois de amanhã, né? Dia 11, ela vai estar na Maurício Nassau, dia 12 lá na Faculdade Guararapes, dia 20 na UFPE, Cidade Universitária, e dia 27 encerrando o seu tour no Recife, lá na Faculdade Senac. Eu quero agradecer também, além do Ari, é claro, né, ao Eliabe Serafim, que é da Greenfor, que é uma associação de gestores, e que também possibilitou que a gente pudesse estar em alguns locais desses, como a Faculdade Guararapes, o Senac, e a UFPE. Foi um suporte. Muito obrigado pela sua agenda. Você chegou aqui na espera e o telefone não para de tocar. A gente agradece demais você ter arrumado esse tempinho na tua agenda, tá? E bater esse papo com a gente. Foi um prazer imenso, um aprendizado. E assim, as nossas portas aqui do Pod 2Cast estão abertas para quando você voltar no próximo ano. Obrigada. Novidades, bater um papo com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Gente, é isso aí. Foi mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Próxima semana a gente volta. Lembrando sempre que você faça aí a sua inscrição no nosso canal, também lá na Play Hits TV, e acompanhe também o nosso bate-papo no Spotify. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.